fala de Bolsonaro sobre o Nordeste pode custar caro, diz colunista. O presidente falou que o Nordeste votou em menor grau, em menor número nele, em razão do analfabetismo. Eu não sei se foi em razão do analfabetismo, mas não dá para negar que o Nordeste tem os piores índices de analfabetismo. O detalhe é que a fala foi descontextualizada porque o presidente dizia que se o Nordeste tem culpa de analfabetismo, a culpa é do PT, que governa lá os estados do Nordeste há muito, praticamente desde a redemocratização, os estados do Nordeste são governados pelo PT do ex-presidiário, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A outra narrativa é das universidades agora. Quer dizer, o governo vai segurando um pouco a farra que existe nas universidades federais, né? Porque lá ninguém pode tocar no sagrado dinheiro das universidades. Não importa se a universidade está parando lá para fazer política, se a universidade está fazendo militância, não importa se não tem aula, porque desde a pandemia os professores não dão mais aula presencial, mas recebem para estar na faculdade, na universidade. E agora criaram aí um factoide de que vai fechar o hospital público das universidades, vai fechar a universidade, porque o Bolsonaro contingenciou parte das receitas de universidades e institutos de educação, o que não é uma narrativa bem correta, né? Não é uma narrativa bem correta e quem está acompanhando o caso sabe disso. Então, sempre tem um assunto, né? Sempre começa a eleição. Parece-me que para desviar a verdadeira intenção, que é não debater um plano de governo. Parece que tem gente que não quer declinar sobre ministro, sobre plano de governo. Qual é o problema de você adiantar qual é a sua linha na economia? O Brasil está ansioso por saber do presidente Lula qual é a linha que ele vai atuar na economia. Não, isso aí depois que eu assumo eu vou ver. Não existe isso é cheque em branco, né? E aí são tantas outras falhas de campanha que acabam tendo que encontrar narrativas para não ter que explicar. Né? Explicar, por exemplo, passar o tempo todo explicando, por exemplo, Petrolão, Mensalão e tantos outros né? Comprar apoio do Congresso Nacional através de Petrolão e Mensalão, né? Enriquecer os apaniguados do poder, os diretores de estatais, os bandidos que quebraram a Petrobras. Nada disso tem explicação, nada disso eles querem explicar. E para isso vão criando narrativas, na minha concepção, para não ter que entrar no verdadeiro assunto que interessa a população. Como é que vai se portar diante da corrupção o governo Lula? Né? Dito pelo Ministério Público de que ele fez o governo mais corrupto da história do mundo, que ele era o líder da maior quadrilha que existia no país. Isso quem está dizendo não sou eu, é o Ministério Público que disse isso. Então agora nós teríamos que saber como é que ele vai se posicionar muito mais claramente contra essas ações danosas contra o erário público, contra o dinheiro do povo. Como é que ele vai se posicionar? Nós tínhamos que saber disso. Nós tínhamos que saber mais sobre a economia. Como é que ele vai tratar a economia? Ele vai gastar o dinheiro público à la vontade, como fez no primeiro mandato? Dá água para mim aqui, por gentileza, Robert. Muito obrigado. Deixa eu molhar aqui, porque eu acho que eu vou longe aqui. Quero dizer para ti o seguinte: criam narrativas na campanha, os políticos, para não ter que explicar problemas. Né? Esse é um problema quase que inexplicável. Como é que vai lidar com a corrupção aquele governo, né? Aquele governante, aquele pretenso governante, que é o responsável pela maior corrupção da história do país, dito pelo fiscal da lei, o Ministério Público. Não é o Calão da Mar Azul que está dizendo isso. Quem disse isso foi o Ministério Público, o fiscal da lei. Sabe quem disse isso? Juízes, promotores, ministros, desembargadores disseram isso. Né? E isso precisa ser mais explicado. O governo do Lula precisa deixar, o candidato Lula devia de explicar com mais clareza qual é que é essa situação de regular a mídia. Mas aí eles ficam criando narrativas contra o adversário para não ter que explicar. Explicar, por exemplo, o que ele quer dizer quando o presidente Lula, por exemplo, defende que o aborto seja
livre, seja liberado, seja legal, seja feito no hospital público a qualquer tempo, a qualquer hora, a qualquer dia, de qualquer jeito. Tem que explicar melhor essa situação. O povo precisa saber com mais clareza desses planos de governo, né? E aí criam narrativas contra o adversário para não explicar aquilo que precisa ser explicado para a população. Como é que eu vou explicar para os meus netos? Como é que eu vou explicar para os meus filhos que eu que recebi do seu Jacinto a orientação, a educação, né, de zelar pelo amor, pela paz, pela fraternidade, pelo respeito ao próximo, pela honestidade, pela transparência, pela clareza? E vou dizer para eles que o Brasil tem um presidente que, dito pelo Ministério Público, não é por mim, pelo Ministério Público, foi o condutor, foi o líder da maior quadrilha contra o dinheiro do povo na história do Brasil. É bem difícil de explicar essas coisas. Realmente, para isso, precisa fazer algumas narrativas aí.